é fiel pra nós, incomparável, inigualável, infinito amor. Misericórdia. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, causa de não sermos consumidos. Deus é fiel pra mim, Deus é fiel pra mim, Deus é fiel pra nós, incomparável, inigualável, infinito amor. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos os irmãos. Por favor, abre a tua Bíblia comigo. A primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, no verso 19. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 19. Glória seja dada ao Senhor nessa manhã. Se você não tem a Bíblia, eu te aconselho que você fique do lado de alguém que tenha, porque é interessante você ler. Amém? O Senhor, durante o decorrer dessa semana, tem ministrado o meu coração com uma palavra e que edificou muito a minha vida, e eu gostaria de transmitir essa palavra aos irmãos, e eu acredito que Deus vai nos abençoar nessa manhã, no nome de Jesus. Amém? Todos encontraram? Sim. Está dizendo assim a palavra de Deus: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita entre vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Ore comigo uma vez mais, Senhor Jesus. Deus, eu quero que o Senhor sonde o meu coração e veja a motivação que há dentro dele nessa hora. Que para mim, nesse momento, o que mais importa é a motivação, Deus, o qual a palavra está destinada, oh Deus. E meu coração, Senhor, está entregue nas tuas mãos, porque eu sei que foi o Senhor que colocou essa palavra no meu coração. Eu peço que o teu Espírito tenha liberdade, Senhor, no nosso meio, e que ele possa falar a cada coração, Pai. Pai, no nome de Jesus, Deus, abençoa cada vida que está dentro desse ambiente. Não deixa que nenhum saia daqui sem o esclarecimento da tua palavra. Usa a minha vida, Pai, como um canal de bênção, Senhor, para a vida de cada um desses que aqui estão, Pai. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém? Pode tomar o teu assento. Glória seja dada ao Senhor. Amados, durante o decorrer da semana, como eu já bem disse, o Senhor falou muito claramente no meu coração acerca dessa passagem e dessa palavra. E Ele me deu um título para que eu pudesse colocar sobre esta meditação. E o título é: A Casa de Deus está com a luz acesa. Aleluia. A casa de Deus está com a luz acesa. Glória a Deus. Amém? Amém. Repita comigo, por favor. A casa de Deus, está com a luz acesa. Amém? Amém? O texto em que nós lemos, ele me chamou a atenção por alguns instantes, principalmente neste versículo. E meditando simplesmente sobre o capítulo 6 de 1 aos Coríntios, eu vi que a expressão não sabeis foi dada por algumas vezes. Foi seis vezes que Paulo mencionou essa palavra, ou não sabeis. Quando eu li isto, eu entendi que Paulo estava procurando apresentar à igreja, aos Coríntios, uma verdade expressada através da vida dele, e que ele queria que as pessoas soubessem disso. E, na verdade, quando a palavra de Deus vem e há uma resistência, daí dá-me a impressão que Paulo estava querendo dizer: ou vocês parecem que não estão entendendo, ou vós não sabeis. E essa expressão é usada durante 6 vezes, somente no capítulo 6 de 1 aos Coríntios. E aqui ele fala: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. A palavra templo está relacionada a uma casa, a um lugar.
E é por isso que eu intitulo essa palavra, essa meditação aos irmãos, como a casa de Deus está com a luz acesa. Nós somos a igreja de Deus, nós somos a casa de Deus. Mas como eu sei que Jesus, diante de todo o ministério que Jesus exerceu aqui na terra, Jesus, ele queria expressar as grandezas do reino de Deus contando uma história para as pessoas. E por muitas vezes, em parábolas, ele contava todas aquelas histórias para fazer grande o reino de Deus e para que as pessoas pudessem, de uma forma mais clara, aprender sobre as coisas de Deus. Ele em diversas vezes então fez isso, contou parábola. Eu não sei se eu posso dizer que hoje eu vou ser aqui nessa manhã um contador de história. Eu quero aprender com o meu mestre, eu quero engrandecer nessa manhã o nome de Jesus Cristo, mas para que isso você possa sair daqui mais esclarecido, eu vou contar uma história. E que nessa história eu vou colocar figuras e que aparentemente você vai indagar e vai dizer assim, olha, mas não está escrito assim na Bíblia. Mas a Bíblia está bem clara para mim em dizer que nós somos casa, que nós somos templo. Amém? Amém. E quando eu digo que a gente somos casa, então eu tenho um suporte para falar e contar uma história para você. E essa história começa, em primeiro lugar, na construção da casa. Toda casa, para ser construída, ela primeiro precisa ter uma planta. Ela precisa ter um projeto. Ela precisa ser desenhada da forma que ela irá sair. Não é assim que a gente fazemos? Quando a gente elabora uma casa, a gente vai desenhar primeiro no papel, vamos passar tudo a limpo para saber da forma que nós queremos que essa casa saia. E assim que aconteceu conosco. Lá no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 26, diz que houve uma reunião onde estava presente o maior arquiteto que já existiu. Estava também junto com ele o maior engenheiro que já existiu. E nessa reunião também estava o melhor mestre de obra que já existiu. E dentro lá do versículo 26, do primeiro capítulo de Gênesis, está dizendo que nessa reunião eles aprovem fazer uma casa. E dentro dessa casa, eles começaram então a discutir como seria essa casa. E a Bíblia diz que nessa reunião ficou decretado que o projeto dessa casa, a casa seria semelhante àqueles arquitetos que estavam planejando ela. Vamos fazer essa casa a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí, aprove então concretizar, está decretado, vamos fazer essa casa então. E a Bíblia diz que o engenheiro buscou entre todas as peças que poderia se montar essa casa e todo o material que seria usado nessa casa. E ele achou por bem usar o ingrediente mais insignificante que se possa ver dentro de uma casa. Ele falou, vamos fazer isso do barro, para que essa casa entenda de onde ela está saindo. Para entender que ela vai ser barro. Então, diz que desceu então o mestre de obra e começa a fabricar esta casa. E ele vai moldando a casa na medida do que ele vai fazendo, ele vai moldando, ele vai colocando as coisas conforme agradava, tudo para ficar bem parecida com ele. E Deus fez a casa do pó da terra. E aí, como a casa, ela precisa ter etapas para ser construída, eu imagino Deus fazendo primeiro o alicerce, o que daria o sustentáculo dessa casa para que essa casa ficasse de pé. Vamos colocar isso como os pés. Deus começa a fabricar os pés. Deus começa a fabricar as pernas, o que iria sustentar o corpo desta casa. E então, ele viu que a casa estava ficando bela, bonita. Mas eu necessito de fazer algo mais para esta casa. Eu preciso de fazer com que essa casa esteja bonita, adornada, para que eu possa acender a luz dentro dessa casa. Glória a Deus. Então Deus, ele no meio das químicas, que ele vai saber como ele fez isso, é coisa tremenda. Ele começa a colocar os cabos de energia. Ele começa a colocar as instalações elétricas, um padrão de luz. E ele começa a ligar a cada parte da casa em uma parte em que geraria toda a energia. E
quando ele pensou em fazer, ele falou, eu preciso de uma máquina para que essa casa, ela não pare de ter energia. Aí ele veio e fez uma peça pequena e colocou no centro da casa. E a casa começa, então, a estar toda adornada. E interessante que esse motor, Deus liga ele começa a bater. E ele começa a gerar energia dentro da casa. E junto com os fios e os cabos que Deus criou dentro do ser humano, dentro dessa casa, Deus liga cada um membro do corpo dentro dessa casa a essa máquina que bombeia e dá vida. Então, a casa está pronta. Mas o que falta? Preciso colocar um morador agora dentro dessa casa. Versículo 27 do capítulo 1. A Bíblia diz que Deus soprou na janela da casa o fôlego de vida. Aleluia. E aquela casa passou a ser uma casa vivente. Uma casa viva. Agora a casa andava num jardim que Deus construiu. E andava por um lado e por outro. E todo lugar que Deus olhava para aquela casa, a casa estava adornada, bonita. A casa estava dentro dela com uma luz acesa. Os móveis tudo colocado conforme a vontade de Deus. A Bíblia diz que a casa andava por todos os lugares. E a casa podia ser participante de todas as coisas que Deus havia criado dentro do jardim para ela. Mas Deus pegou aquela casa e chamou ela num particular. E disse para ela, eu te dou tudo aí que você quiser. Eu só vou te pedir uma coisa. Não empresta a tua chave para o vizinho. Tem um vizinho que mora aí, que se ele entrar para dentro dessa casa, ele vai acabar com toda a luz, ele vai destruir os móveis, ele vai acabar com os móveis da casa, tudo. Não faça isso. Fique aí à vontade. Você participe das bênçãos que eu te dei. Pode fazer tudo aí. Só não vai emprestar a chave para o vizinho. O vizinho não sabe cuidar como você. Amém? Amém. Aí, o homem estava andando diante da presença de Deus. A casa estava andando. E a Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, quando se ia virar o dia, Deus passava lá. Quero ver a minha casa como está. Quero olhar agora a minha casa, a minha obra, a minha coisa perfeita, a obra primordial da minha criação. Eu quero saber como ele está. Aí Deus passava lá e quando Deus olhava, entendendo que Deus, fazendo uma conjectura do que eu imagino, não quer dizer que seja assim, mas eu imagino que Deus pega um carro lá de nuvem, desce na nuvem, vem diante do jardim e chega lá, estaciona a Ferrari dele e chega lá do lado e fica, de longe, quando ele está descendo, ele já vê uma coisa brilhando lá dentro do jardim. Ele vê uma luz, uma luz brilhante no meio do jardim e ele fala, lá está. Oh, como alegro em ver a minha casa. Como alegro em ver a minha casa bonita, adornada, pintada com as melhores tintas, com os melhores materiais que os seres humanos possam imaginar. E Deus faz isso continuamente e passa a ter então uma ligação entre a casa e Deus. Uma ligação de amor entre a casa e Deus. Só que a casa um dia, o dono da casa saiu e esqueceu a porta aberta. E existia uma chave nessa casa que chamava a chave da obediência. Só que essa chave trancava a porta e nenhum inimigo, nenhum vizinho tinha o poder de entrar nessa casa. Só que um dia o homem pegou a chave, a casa pegou a chave e saiu com ela no bolso e esqueceu de trancar. Esqueceu de obedecer os mandamentos daquele que havia construído. E aí, a Bíblia diz lá no capítulo 3 de Gênesis, que a porta da casa estava aberta. Aí o vizinho viu que estava aberto, correu lá para dentro. A primeira coisa que o vizinho fez foi tirar os móveis da casa tudo do lugar. Bagunçou a casa tudo. E foi lá no padrão de energia e cortou a luz. No que ele corta a luz, agora aquela casa estava com um problema muito sério. Porque Deus ia chegar, ia olhar para ela e a luz ia estar apagada. Então chega um dia que Deus vai lá, todo contente, saindo da tua majestade, do teu trono de glória e desce para ver a casa. E chegou lá, a casa estava escondida, porque havia errado.
e desobedecido os mandamentos de Deus. E todo o padrão de energia havia sido cortado. Sabe o que o vizinho fez? O vizinho cortou os cabos da comunhão entre Deus e o homem. Então a luz agora estava apagada. Deus, então, pega aquela casa. E, na verdade, Deus tirou uma casa de uma casa. E aí Deus falou assim, agora vocês não vão poder ficar mais aqui. Eu vou ter que tirar vocês deste lugar que eu preparei. Então é cortado o cabo que ligava a força, a energia que brotava luz dentro do ser humano, que era a casa. E ele saiu daquele lugar e disse, vai multiplicar agora. E toda casa que saía dessa casa que estava com a luz apagada, agora estava com a luz apagada. Toda casa que saía dessas duas casas que saiu do jardim, nascia com a luz apagada. E aí Deus, por muitas vezes, tentou realigar a energia, fazendo assim que matasse um animal, para que a luz pudesse por um instante estar acesa. Mas aí Deus viu que não daria certo. Aí Deus decidiu lá no céu, eu vou descer, eu vou me formar em casa, eu vou se transformar numa casa, para mostrar para as outras casas que há uma possibilidade, uma chance de religar o padrão de energia dessa casa. Aleluia. E então Deus decidiu descer da tua glória e se fazer casa, se diminuir até se fazer uma casa, para mostrar para as demais casas que se eles quisessem religar a energia, havia uma possibilidade. Está lá em João, no Evangelho de João, capítulo 1. Se você pode abrir a tua Bíblia, abra, e nós vamos estar aqui discorrendo alguns versículos. Tudo que está relacionado agora com essa casa e Deus é o problema da energia. Por quê? Porque o homem não pagou a energia. Quem foi que cortou a luz dessa casa? Centrais Elétricas do Pecado. CEDP. Lá em Goiás é CELG, Centrais Elétricas de Goiás. Aqui no Éden era CDP, Centrais Elétricas do Pecado. Foram lá cobrar a energia e não tinha como pagar, então cortaram a energia. Olha no capítulo 1 de João, no verso de número 4. E aí a gente vamos discorrer até o versículo 9. Você vai entender que é necessário ligar novamente a luz da casa em que Deus criou. Amém. A luz da casa de Deus tem que estar acesa. Aí diz assim, no verso 4 do primeiro capítulo do Evangelho de João. E nele estava a vida, e a vida era a luz. Olha o problema aí, a luz dos homens. O homem estava sem luz. O homem perdeu o brilho, a luz de Deus. E a Bíblia diz que em Jesus estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então Jesus se deixou a ser casa, se transformou em uma casa cheia de energia, para transferir a energia dele para todas aquelas casas que a partir daquele momento acreditasse que ele era poderoso para dar energia, dava o poder dessa casa receber a energia de volta. Receber a luz de volta. E então, olha no versículo de número 5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreendem a luz. Versículo 6. E houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Olha aí, alguém pensando que João era a luz. E este veio para testemunho para que testificassem da luz, para que todos crescem nele. Ele, não era ele a luz, mas veio para testificar da luz. E ali estava a luz verdadeira, não era uma luz falsa, não era uma lamparina, não era uma vela que acende, derrete a cera e acaba. A luz era verdadeira. E ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Glória a Deus. Verso 10. E estava no mundo, mas o mundo não foi feito por ele. E o mundo estava no mundo. E o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Só que a luz desceu da sua majestade. Eu imagino que a luz chegou aqui irradiando. Aí você vai imaginar, mas como que foi o procedimento dessa luz entrar? Como que foi o procedimento dessa casa entrar?
Para essa casa entrar aqui, ser casa como eu e você, ele precisava nascer de outra casa. Do mesmo projeto, do projeto original que foi feito lá no Jardim do Éden. E a Bíblia diz que Jesus veio de uma luz apagada. Uma casa que estava a luz apagada, mas ele nasceu sendo luz. Para que não se gloriasse o homem. Para que a luz não viesse a ser algo que as pessoas viessem olhar e falar, mas veio daquela. Aquela lá que é a fonte da luz. Não. Ela tinha a luz apagada. Mas a luz que estava dentro dela foi o Deus que diminuiu, até se tornar um embrião, um sêmen. E se fez casa dentro dela. E nasceu e foi luz diante da humanidade. E aí vamos lá em Mateus, capítulo 4, verso 16. Capítulo 4, verso 16. Para a gente continuar essa história em que nos dá completamente entendimento de saber que somos luz, que somos casa, e a nossa casa precisamos saber se está com a luz acesa ou se está com a luz apagada. Se está apagada, quantos creem aqui numa palavra poderosa de Deus? Vai acender hoje. Amém. Se a luz está apagada, vai acender hoje. No nome de Jesus, essa casa vai acender. Aleluia. E então diz aí em Mateus 4, no verso 16. Olha só o que diz a Bíblia. O povo que estava sentado em trevas. Espera aí. O povo que estava sentado em trevas. Estamos falando de uma nação de casas que estavam com a luz apagada, estavam vivendo em trevas. Coisa difícil é viver sem energia, meu irmão. Eu já tive em algumas regiões do estado de Goiás, em lugares que não tinha luz elétrica. Aonde o fogão era o fogão de lenha, onde a luz que alumiava à noite era uma lamparina ou uma vela, porque não havia luz elétrica. E a situação ali era precária. Por quê? Porque se fosse querer usar um equipamento mecânico, teria que usar um gerador de energia para trazer energia para dentro deste lugar. Viver sem energia é algo complicadíssimo. É por isso que nós precisamos ter energia. E a energia certa, a verdadeira, não a falsa. Porque aparentemente tem muitas energias aí, tem luz que está iluminando a luz de lamparina e está pensando que está com a luz verdadeira. Mas hoje o teste, o poder, a prova do Espírito Santo que está repousando sobre esse ambiente, ele vai sondar essas casas que está aqui dentro. E vai saber se a que está aí dentro é luz verdadeira ou se é simplesmente uma vela que vai acabar daqui um pouquinho. Mas fique tranquilo, se acabou o azeite, se acabou a motivação, a força dessa energia que gera luz dentro de você, e se você está aparentemente usando uma lamparina, joga isso fora hoje, porque aquele que é verdadeiro, a luz que é verdadeira, a luz que desceu para ser luz, ele está aqui nessa manhã, e ele tem o poder de acender novamente a luz do teu coração, Aleluia. a luz da vida dentro de você. E então, diz aí, o povo que estava sentado em trevas, verso 16. O que aconteceu? Viu uma grande luz. Todos aqueles que haviam uma necessidade de receberem a luz, estando assentados-se nas trevas, viu uma luz. A luz significava a esperança de poder novamente adquirir luz em minha casa. É muito interessante isso, porque eu lembro, e vem na minha mente agora, o Salmo 40. E eu até mencionava agora ali na sala. O Salmo 40 diz que eu esperei com paciência no Senhor. Ele inclinou para mim o teu ouvido e ouviu o meu clamor. E me tirou de uma situação ruim. Qual era? A situação de energia cortada. Ele me tirou de um lugar em que a energia estava cortada. E o que ele fez? Ele firmou os meus pés em uma rocha firme. E dentro dessa rocha brilha, irmãos. Isso gera energia. E ele colocou os nossos passos em uma rocha firme. Amém? Vamos lá em João 1,12. Vamos voltar lá em João de novo. João 1,12.
É interessante porque quem produz o efeito dessa luz é o gerador da palavra de Deus. Não adianta você olhar para mim e até talvez ser um bom contador de história. Eu posso até ser um bom contador de história, contar uma historinha que vai te empolgar ou te fazer motivações gerar dentro de você por causa do efeito de uma pregação ou de um bom sermão. Mas se você não ficar atento à fonte de energia que é dada, você vai sair daqui com a luz apagada. Fique atento, porque a luz está brilhando. Amém. A luz está sendo ministrada. João capítulo 1, vamos lá, verso 12. Amém? Os irmãos estão comigo ainda? Amém. Glória a Deus. Vamos lá, continuar. Mas a todos quanto receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Todos quanto receber agora a energia dessa casa, acreditar que essa casa veio para dar a luz, ele dá o poder de ser feito novamente a imagem, semelhança daquela casa primeira. E o interessante que eu quero parar aqui um pouquinho, abrir aqui um espaço para falar sobre a casa, lá dentro do interior da casa. O que traz luz para dentro dessa casa é a palavra. A Bíblia diz em diversas passagens sobre a luz, mas uma delas que me chama muita atenção é que está em Salmo 119, no verso 105, que fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se nós não tivermos luz, a gente anda e cai por buracos da vida que aí tem por aí. Por isso que é interessante você ter luz, um farol bem aceso, para iluminar todo o caminho, e a luz vem pela palavra de Deus. Agora vamos fazer aqui uma coisa. O dia que o cidadão lá primeiro, a casa primeiro, emprestou a chave e o vizinho entrou e bagunçou, sabe o que ele fez? Ele tirou os móveis do lugar. Só que aqui, o pai fez um manual para colocar todos os móveis nos seus devidos lugares. Amém. E aí o que acontece? Nós vemos como casas apagadas para um lugar onde gera luz. A igreja, a casa, o templo. Nós saímos das nossas casas e viemos para cá para acender a luz da esperança, a luz de dias melhores, a luz de um caminho novo, a luz de todas as coisas boas que nós almejamos. Só que quando chega aqui, a luz começa a ser ministrada. Só que aí a luz fala assim, você precisa tirar esse sofá daí e colocar o sofá de cá. Esse sofá está no lugar errado. Você precisa tirar esse abajur daí e colocar ele de cá, porque esse abajur está no lugar errado. A luz vem e começa a falar assim, olha, você precisa agora colocar esse padrão aí, vamos colocar outro móvel aqui, você precisa pegar esse quadro aqui, que eu coloquei bonito, e colocar ele de cá. Só que quando nós começamos a receber as palavras que colocam a nossa casa em ordem, o que a gente faz com a palavra? A gente fala, não! Você quer mexer na minha casa? Não deixo. Vai botar meu sofá em outro lugar? Não, gosto tanto do meu sofá aí. Eu gosto tanto do meu sofazinho, meu quadro, tanto que ficou bonito aí. Já acostumou tanto com o sofá fora do lugar. Já acostumou tanto com a casa toda bagunçada. A pia do banheiro, ele mudou a pia do banheiro. Fez tudo errado. Mudou os móveis da casa tudo. Aí a palavra vem. Deus vem bradando, falando. Ei, eu não quero sofá aí. Eu não quero sofá aí. Tira esse sofá daí. E você vem lutando com Deus. Eu quero meu sofá aqui. Eu quero meu sofá aqui. Eu não quero tirar o meu sofá. Se você não obedecer e colocar o sofá onde que Deus colocou, querido, você vai viver frustrado na tua vida. A tua casa vai ficar sendo feia. Porque o meu Deus, Ele não faz nada feio. Quem arquitetou o projeto da tua casa, quem botou cada móvel no lugar dele, foi o arquiteto dos arquitetos, o Senhor dos senhores. Glória a Deus. Então, meu querido, quando a palavra começar a falar, para você tirar esse sofá, tire. Amém. Tirar esse quadro, tira. Tá fazendo você produzir escuridão? Sai fora, cara. Isso aí não vem de Deus. É por isso que nas trevas raiou uma grande luz. Aleluia. Amém? Então deixa aí esse conselho para os irmãos. Se Deus está falando para você mudar o sofá, mude hoje.
Mude hoje esse sofá do lugar. Se a palavra está te confrontando, é porque alguma coisa está errada. Então eu preciso consertar, colocar cada coisa no lugar. Quando a nossa casa, irmão, estiver toda adornada, bonitinha, diz a palavra de Deus, que a casa que veio e trouxe luz para nós, um dia vai voltar para buscar essa casa. E Ele quer pegar essa casa adornada, bonita, cheia de luz. Amém? Então vamos lá agora, vamos caminhar na Bíblia, porque aqui é o suporte, é onde que a gente vamos adquirir essa luz. Vamos lá em Efésios capítulo 1, verso 13. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo de número 13. Glória seja dada ao Senhor. E diz assim, a palavra verdadeira. Eu vou ler o versículo 13 e o 14, da carta aos Efésios. Diz assim, no primeiro capítulo, verso 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, depois que você ouve o que é verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, acreditando que isso é da parte de Deus, fortes, selados com o Espírito Santo da promessa. Aleluia. Verso 14, o qual é o penhor da vossa herança para a redenção da possessão de Deus para o louvor de sua glória. Glória a Deus. Aí, Jesus veio, entrou dentro da terra como casa, deu luz a todos aqueles que chegavam a ele, grudava nele, já automaticamente os cabos eram religados. Aí ele veio, irmãos, e pagou. Vamos lá em Colossenses capítulo 2, verso 14. Muitas pessoas já conhecem esse versículo, a gente já tem ministrado sobre ele. Colossenses capítulo 2, o verso 14. Amém? Se alguém encontrou e quer ler de uma voz bem forte, bem alta, para todos ouvirem, por favor. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Mas alguém achou do lado de cá e quer ler, por favor, de uma voz bem forte? Colossenses 2,14. E havendo cancelado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-os do meio de nós, cravando-o na cruz. Então nós entendemos aqui por este versículo que havia uma dívida. E a dívida que havia é por falta de pagamento do cortar de luz lá no começo. Tinha uma conta de luz que ela era muito cara. Imagina, lá no Brasil, irmãos, eu quero confessar para vocês. Eu passei por tanto vale, por tanta luta, que diversas vezes cortaram a energia da minha casa. Não sei se já aconteceu isso com alguns outros irmãos aqui. Já? Já cortaram a energia da sua casa? Meu Deus, misericórdia, irmão. E às vezes a gente trabalhava tanto, a gente lutava tanto, mas os recursos eram tão pouco. O dinheiro era tão pouco que às vezes quando você ia pagar a conta de energia, já o dinheiro não dava. E aí você tinha que ficar ali uns dias esperando. E o gatinho? Não, fazer gato não funciona, irmão. Se você fazer um gato, você está indo contra a lei. É por isso, irmão, eu quero pegar, não dizendo o irmão que... Mas eu quero pegar isso aí e aplicar aqui para nós. É o que muitos crentes têm feito, irmão. Muitos crentes têm feito um gato, irmão. Tem ido lá no padrão do vizinho e tem colocado o fiozinho dele lá. Ora por mim, irmão. Então a dívida era muito cara, eu não conseguia pagar. E eu ficava pensando, meu Deus, como que eu vou pagar essa dívida agora? Imagina uma dívida de 100 bilhões de euros. Uau! E para você receber energia, você precisa pagar essa conta.
Só que aí Deus olhou lá do céu e viu que nós não iríamos conseguir pagar essa conta. Ele falou, eu preciso ir lá dar um cheque em branco para eles, para que eles possam ir lá na conta, lá na CELG, lá no outro departamento que paga energia, lá na CDP, e sentar lá junto com a secretária e perguntar a ela quanto que era a dívida. E quando ela falar quanto é a dívida, aí que ele vai colocar o valor lá em cima, quanto que é, porque a assinatura embaixo já tem. Eu vou assinar aqui embaixo e vou te dar esse cheque em branco para você pagar essa energia. E aí está lá em Colossenses, capítulo 2, verso 14, que essa dívida que era contra nós, nas suas ordenanças, porque é verdadeiramente, nós usou, agora nós temos que pagar, né, irmãos? Tem que pagar. E aí diz que ela sendo contrária a nós, Jesus Cristo sendo casa, obedeceu e pegou a chave e não emprestou para o vizinho. Jesus pegou a chave da obediência e foi até o fim. E a Bíblia diz que ele morreu uma morte vergonhosa, uma morte de cruz. Mas ele foi lá no inferno e tomou a chave de novo. Ele tomou a chave que pagava a luz, irmão. E ele chegou, diabo, você cortou os cabos de energia daquelas vidas. Mas a partir de agora, você que vai ficar sem energia. Porque toda a energia que vai ser gerada agora dentro da minha casa vai sair de mim. Porque eu vou ressuscitar. E a casa ressuscitou ao terceiro dia. E a Bíblia diz que a cédula que era contra nós, ele pegou ela e cravou na cruz. Aí foi o que nós lemos lá em Efésios. Que aí ia levantar, eu queria que você ficasse de pé. Só que aí existe um problema que é muito sério, irmãos. Porque Jesus, sendo casa, ele morreu e ele subiu aos céus. Aí ele precisava, irmãos, deixar um legado para nós, para que quando voltasse o cobrador da energia na porta da nossa casa para cobrar, nós pudéssemos apresentar o comprovante de que a luz foi paga. E Paulo, numa inspiração divina fora do comum, foi dado a ele a revelação, e por causa da excelência das revelações que era dado àquele homem, foi até posto um espinho na carne dele. Ele diz, ou não sabeis que vós sois templo, morada do Espírito Santo de Deus. Parece que tem muitas pessoas que não ainda sabem de que a casa dele é uma habitação do próprio Deus aqui na terra. E Deus, queridos, está reclamando nessa manhã que ele quer estar dentro de uma casa bonita e adornada. Não quer estar numa casa em que as pessoas estejam fazendo gatos, ligando os seus padrões de energia na vida dos outros. E aí, ia chegar um dia, querido, eu gostaria de pedir o auxílio aqui dos instrumentos. Amém? Só que ia chegar um dia, querido, que alguém ia bater lá na porta da tua casa e falar assim, você me deve. Alguém que não se deixa abatido. Satanás, que ele vai lá na frente e volta, querendo cobrar de novo aquilo que já foi pago. Ele ia botar e chegar lá na porta da tua casa, apertar o campainha. E quando você atendesse a casa, quando você atendesse a porta, abrisse a casa da habitação de Deus, aí ele ia falar assim, você me deve. E se Jesus não nos desse, então, um comprovante de que a energia foi paga, nós daríamos legalidade para o inimigo, o vizinho, entrar dentro da casa de novo e bagunçar os móveis de novo. E qual foi o selo da conta que foi paga? É o que está escrito lá em Efésios. Pois foste selado com o Espírito Santo da promessa. E hoje, quando o diabo bater na porta da tua casa, querido, quando ele for cobrar a luz, levante da tua cama ou do sofá que você está bem acomodado e pede o Espírito Santo para abrir a porta para você. Racha kamanarabachokomanai. Rekenebiarasukomanchanai. A casa voltou a estar adornada. Os cabos da comunhão voltaram a se ligar. A energia que desce do trono de Deus hoje passa pelas minhas veias. O sangue de Jesus Cristo hoje corre
nas minhas veias. Mas você nessa manhã está sentindo que a tua casa está com a luz apagada e não recebeu ainda a casa, a conta de energia paga. E eu quero convidar você a receber essa casa hoje. Essa casa que traz energia e que transforma o modo de viver. Nós vamos tirar isso daqui. Por favor, me ajude. E não queira, querido, não queira mentir diante de Deus. A Bíblia diz que o meu Deus tem olhos como chama de fogo. E sabe de uma coisa? Eu quero tomar essa palavra para dizer que Deus está olhando hoje para dentro de você. Não adianta você pensar e falar que você tem luz. Quem vai provar verdadeiramente se temos ou não a luz é aquele que tem a luz verdadeira. E aí talvez você está sentindo que a tua luz está apagada. Eu quero te convidar a sair do teu lugar, porque hoje a fonte de energia, a fonte de luz está brotando aqui dentro de Amsterdã, está saindo aqui dentro dessa sala. Nós vamos cantar uma canção e você vai ter a oportunidade de sair do teu lugar e vir à frente. Nós vamos orar. E eu acredito que a corrente de energia que passa na minha vida e nos líderes da igreja tem um poder de reacender a luz dentro de você. Ai, Shayaba, Comanache, você tem liberdade. Se não for o Senhor dos exércitos, se você sente que a luz está fraquinha, minha luz, vem aqui. Deus vai carregar a bateria da tua casa hoje. E a tua casa vai sair daqui adornada com a luz verdadeira. se não for ao Senhor, Ele é o nosso lado. Quando os homens contra nós se levantarão, sua ira nos teria consumido. Se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, gostaria de chamar a liderança para nos ajudar aqui. A todos, eu gostaria que vocês ministrassem luz, a força de luz dentro da vida dessas pessoas. E você que está aí, receba a luz de Deus. Receba a luz de Deus essa manhã. Voa livre!
O inimigo sempre vai voltar para bater na porta. A diferença que vai fazer é se a luz está acesa